Então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa matéria, Teoria Geral da Empresa. Hoje eu preparei para vocês para que nós possamos falar um pouquinho de cada sociedade, tá? Lógico que nós temos aqui muitas sociedades para a gente poder analisar. Então, eu peguei os artigos mais importantes, no sentido daquilo que também cai em concurso público, as informações que caem em exame de ordem, né? Porque a gente precisa aí ter um tempo maior para se dedicar a cada sociedade. Então, eu pincelei aquilo que eu acho que seja mais interessante para a gente poder tratar no dia de hoje. Tudo bem? Então, nós vamos começar aqui com... vocês estão com um código? Vocês estão com o material? Sempre peço para vocês trazerem o código civil. Todos estão com um código para a gente poder ir acompanhando? Sim. Tá. Ok. Então, assim, nós já falamos em aulas anteriores que o Código Civil, ele dividiu as sociedades em sociedades personificadas e não personificadas, sendo que não personificadas nós temos duas espécies de sociedades, né? E todas as outras que são consideradas personificadas, se elas não tiverem registro no órgão competente, elas acabarão se tornando uma das espécies de sociedade não personificada, que é a sociedade comum. Então, nós vamos traçar algumas características. Eu não trouxe hoje um material para nós irmos passando, mas aí assim, eu vou explicando para vocês, a gente vai lendo os artigos. Qualquer dúvida, vocês me parem, tá? Não entendeu o que eu disse, pergunta, pode perguntar durante a aula, não tem problema, é só liberar o áudio e faz a pergunta. Se eu tiver rápido demais, vocês também me informam, né? Porque eu acabo não olhando aí as carinhas de vocês, mas se vocês quiserem também deixar a câmera de vocês aberta, podem deixar, tá? Vocês podem deixar a câmera e deixa o áudio desligado, só se quiserem falar no áudio que vocês, então, acionem. Tudo bem? Porque aí eu também consigo ver o rosto, né, de vocês, senão eu acabo não vendo o rosto, não sei se estão entendendo, se não estão, mas fiquem à vontade da forma que vocês acharem melhor. Então, nós vamos começar aqui falando da sociedade comum, tá? A sociedade comum, ela está no artigo 986 do Código Civil. Então, o próprio artigo 986, ele trata exatamente de informar, né, que trata-se de uma sociedade não personificada e que ela será regida como norma subsidiária pelas normas da sociedade simples, que vai ser a primeira sociedade personificada do Código Civil. O que significa isso? Essa sociedade comum é a sociedade que deveria ter sido registrada no órgão competente, né, que seus documentos constitutivos deveriam ter sido levados a arquivamento no órgão competente, seja na junta comercial se tratar de uma sociedade empresária, ou no cartório civil de pessoa jurídica se tratar de uma sociedade simples, mas os sócios não levaram. E não levaram por opção dos próprios sócios, tá? Então, essa é a sociedade comum para a gente rever o que a gente já até tratou. E aí, o artigo 987 diz assim: os sócios, na relação entre si ou com terceiros, somente por escrito poderão comprovar essa sociedade. Mas o terceiro poderá comprovar que existe a sociedade por qualquer meio de prova em direito admitida. O que nós estamos tratando aqui? Se eu tenho uma sociedade constitutiva num contrato social, aonde os sócios
assinam um contrato de sociedade, mas não levam para registrar na junta comercial ou não levam para registrar no cartório civil de pessoa jurídica, o terceiro, ele não tem como provar essa sociedade pelo contrato social, ou puxando uma declaração na junta comercial, ou puxando uma declaração no cartório. Por quê? Porque esse contrato não está lá. Então, a lei, ela diz, olha, terceiro, caso você precise comprovar que exista uma sociedade, que existe uma sociedade entre essas pessoas, você está livre para comprovar por qualquer meio de prova lícito, né, no direito. Agora, os sócios que firmaram um contrato entre si, eles só podem comprovar a sociedade mediante o contrato. Tá? Então, a lei deixa muito claro isso aqui. No artigo 990, ele vem trazer a responsabilidade desses sócios. Por quê? Porque o contrato em si, ele não fala que trata-se de uma sociedade comum. O contrato em si, ele fala, olha, estamos firmando uma sociedade em nome coletivo, estamos firmando uma sociedade limitada, estamos firmando uma sociedade em comandita simples, trata-se de uma sociedade anônima. Então, assim, o que o contrato ele especifica? Ele especifica o tipo societário. Só que, como não foi registrado, esse tipo societário, enquanto esse contrato não for registrado, ele não pode ser regido pelas leis daquela sociedade que está expressa no contrato. Ele vai ter que ser regido pelas normas da sociedade comum. Então, esse artigo 990, ele diz o seguinte: enquanto essa sociedade for considerada uma sociedade comum, esses sócios respondem de forma solidária e ilimitadamente pelas obrigações assumidas durante esse período, né? Então, eles não vão poder alegar perante terceiros que cada um tem uma cota à parte. Olha, eu tenho 50% das cotas e ele tem 50% das cotas. Isso significa que ele só vai responder por 50% do prejuízo e eu vou responder pelos outros 50%. Isso não vai poder acontecer. Por quê? Porque como o contrato não foi registrado, ele, perante terceiros, né, ele tem uma outra função, uma outra normatização. Ou seja, a lei aqui diz, isso cai por terra perante terceiros, essa responsabilidade que está prevista no contrato. O que vai ser considerado é o que está aqui na lei, que a responsabilidade é solidária e ilimitada. Isso significa que cada sócio responde por 100% do capital, pelas obrigações assumidas e de forma ilimitada, ou seja, o seu capital social, o seu capital privado poderá ser arrecadado para pagar as dívidas contraídas em nome dessa pessoa jurídica ou em nome da obrigação que eles assumiram. Tá? Então, esses pontos são importantes para esclarecer em relação à sociedade em comum. Alguém tem alguma dúvida relacionada a essa sociedade? Sim ou não? Não, professora. Tá. Então, eu vou passando para outra espécie societária, tá? Nós vamos ver agora uma outra espécie societária, que é a... Eu tenho uma dúvida. A sociedade Sim, comum, pode falar. a sociedade comum é uma sociedade que não foi registrada, certo? Isso, isso. Se ela vier a ser registrada, automaticamente ela se transforma numa sociedade simples? Não. Se ela for registrada, nós vamos precisar ver que tipo de sociedade está escrita no contrato. Então, um exemplo. Se o contrato social está escrito que trata-se de uma sociedade simples, ela é registrada
posteriormente, então, no cartório civil de pessoa jurídica, aí vai seguir e vai reger todas as normas da sociedade simples. Se naquele contrato está dizendo que trata-se de uma sociedade empresária limitada, por exemplo, a partir do registro, né, do arquivamento desse ato constitutivo, segue o que está no contrato. Cláusula de responsabilidade, divisão de cotas, o nome da sociedade vai ser garantido, né, vai estar lá sendo preservado. Então, sempre nós temos que olhar o seguinte: o contrato social, ele faz parte e ele obriga as partes. Então, o contrato social, ele obriga as partes. Quando ele é publicado, ou seja, arquivado no órgão competente, todos os terceiros têm condição de saber o que está no contrato. Então, esse contrato tem validade perante terceiros também. Agora, como no caso da sociedade comum, esse contrato não tem registro, então, esse contrato, perante terceiros, ele não é válido, né? No sentido da responsabilidade dos sócios. Então, se nesse contrato ficou especificado que um responde por 40% e o outro por 60% das cotas, isso só tem validade perante eles, mas não perante terceiros. Então, é importante você saber o que está dizendo o contrato, tá? Se é uma sociedade simples, está dizendo lá no contrato que trata-se de uma sociedade simples, quando que as normas dessa sociedade simples vai poder ser aplicada para os sócios e perante os terceiros? Quando esse contrato tiver registro e arquivamento no cartório civil de pessoa jurídica. Enquanto isso, é uma sociedade comum. E a mesma coisa se tratasse de uma sociedade limitada, de uma sociedade anônima, só vai considerar essa sociedade limitada e anônima, com as responsabilidades pertinentes aos sócios ou aos acionistas, se ela tiver registro na junta comercial. Enquanto não tem registro, segue as normas da sociedade comum. Não sei se era isso que você queria como resposta, assim, para saber, né? Se tiver ainda dúvidas, você me fala. Não, tá ótimo, obrigado. Tá. Então, nós vamos passar agora para outra espécie de sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação, ela está prevista no artigo 997 do Código Civil. É uma sociedade que ela se constitui mediante contrato escrito entre os sócios, tá? Faz parte dessa sociedade duas espécies de sócio. O sócio, que nós falamos aqui, que seria o sócio ostensivo, que é aquele que vai responder pelas obrigações da sociedade, e ele assume essas obrigações em nome próprio. Perante terceiros, é como se essa sociedade não existisse, tá? Porque é uma característica dessa sociedade mesmo. A própria lei garante que essa sociedade não tenha registro, porque esse sócio, ele assume a responsabilidade social, societária, em nome próprio dele. Esse que assume tudo isso, ele é chamado de sócio ostensivo. E o outro sócio, ele é chamado de sócio participante, ou em alguns casos, algumas doutrinas colocam como sócio oculto. O sócio oculto, o próprio nome já diz, né? Ele não aparece perante terceiros, né? É uma sociedade que não tem registro, nem na junta comercial e nem no cartório civil de pessoa jurídica, ela não possui nome empresarial, porque nós vimos que uma das características para que você tenha o nome empresarial preservado é que você tenha o registro do seu ato constitutivo no órgão competente. Então, é uma sociedade que não tem nome empresarial, é uma sociedade que aquele que é o sócio ostensivo, ele assume toda a responsabilidade. Então, um exemplo, pode ser que eu tenha um contrato de sociedade com o fulano de tal, né?
Mas esse contrato, ele não foi levado a registro, não foi levado a lugar nenhum. Tudo que eu compro, embora entre eu e ele exista um contrato de divisão de responsabilidade, de divisão de lucro, das perdas, da responsabilidade, esse contrato só diz respeito a nós dois, né? Da mesma forma que na sociedade comum, esse tipo de sociedade, ele também pode ser provado perante terceiros por quaisquer meios de prova em direito admitida, né? Muitos doutrinadores até colocam que esse tipo de sociedade nem deveria constar aqui como sociedade, porque ele é mais um contrato entre pessoas físicas de responsabilidades do que um próprio contrato social firmado entre as partes, tá? Então, essa sociedade, ela também não... Ah, não, gente, eu falei o artigo errado, né? O 991, tá? Que eu olhei aqui e estava errado. A sociedade em conta de participação, ela está no artigo 991, tá? Se vocês anotaram 997, está errado, porque o 997 é a sociedade simples. Então, só fazem aí um adendo, tá? Uma retificação, porque a sociedade em conta de participação, ela é no 991. Mas o que eu disse em relação aos sócios e à sociedade está tudo certinho. É só o artigo mesmo que eu coloquei errado, tá? E aqui, essa sociedade em conta de participação, ela também tem como norma subsidiária, né? Naquilo que for compatível às normas da sociedade simples. Então, vejam, a sociedade comum e a sociedade em conta de participação, embora sejam sociedades que não possuem registro, né, elas possuem como norma subsidiária as regras da sociedade simples, que vai ser a próxima sociedade que nós vamos verificar, tá? Alguém tem dúvidas da sociedade em conta de participação? Só reitero para que vocês coloquem o artigo correspondente correto, tá? É o artigo 991 do Código Civil ao artigo 996. Então, do 991 ao 996, nós temos aí os dispositivos legais que tratam da sociedade em conta de participação, e do 986 ao artigo 990, nós temos os dispositivos que tratam da sociedade comum. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida aqui, professor. Pode falar. Nas sociedades não personificadas, os bens da empresa, da sociedade não se confundem com os bens do sócio? Existe essa possibilidade? Então, na verdade, nesse tipo de sociedade, praticamente já existe, por exemplo, na sociedade comum, já não se tem essa divisão, porque a responsabilidade dos sócios, ela é solidária e ilimitada, né? Ou seja, eu respondo como pessoa jurídica, né? E respondo também como pessoa física com meu patrimônio pessoal. Porque na sociedade comum, que é uma sociedade que não tem registro, mas deveria estar registrada, a lei ela coloca dessa maneira para, na verdade, punir, né, os sócios que não levam os atos constitutivos para arquivamento na junta comercial, não estão dando publicidade. Né? E só tem um objetivo de você não dar publicidade aos atos, é você talvez querer causar danos aos terceiros, muitas vezes credores terceiros. Então, a lei, para forçar que o empresário, né, ele tenha o registro, mesmo porque nós vimos em aulas anteriores que o próprio Código Civil, ele diz o seguinte, que é obrigatória a inscrição
né, do empresário antes do exercício da própria atividade econômica, com exceção daqueles casos que nós já vimos, que seria do empresário do rural, né, daquele que exerce atividade rural, e algumas outras que a gente coloca. Mas, no caso aqui, diz que é obrigatório. Então, se ele está agindo e utilizando da atividade econômica sem cumprir com a lei, ele tem uma penalidade. E a penalidade, no caso, é o patrimônio dele, inclusive o pessoal. Entendeu? Então, aquele terceiro, ele, mesmo porque o terceiro, muitas vezes, ele não consegue nem provar que existe uma sociedade ali, porque ela não está registrada. Então, aquele terceiro, muitas vezes, ele vai direto no patrimônio da pessoa física que se apresentou para ele. No caso, por exemplo, da sociedade em conta de participação, aonde nós temos aqui o sócio, que é o ostensivo, e nós temos o sócio participante, quem responde pelas obrigações da sociedade é o ostensivo. O participante, ele só vai responder pelas cotas que ele possui, e a responsabilidade desse participante é só perante o ostensivo, e não perante terceiros. Porque, no caso dessa sociedade em conta de participação, esse participante, que também é conhecido como oculto, por isso esse nome, ele nem aparece perante o terceiro. O terceiro, muitas vezes, não sabe nem que existe um sócio com aquele outro com quem ele contratou, que seria o ostensivo. Então, a responsabilidade desse ostensivo, ela é por toda a sociedade naquilo que ele contraiu como obrigação pessoal, porque a sociedade em si, ela fica um pouco camuflada para você poder provar, né? Então, aqui, olha, no próprio artigo que fala da sociedade em conta de participação, né, ela fala assim, no artigo 991, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, né, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Então, nesse caso aqui, o que tem que tomar cuidado é o seguinte: se esse sócio, que é o participante, o oculto, que ninguém sabe que existe, a não ser o próprio sócio, o outro, que é o sócio ostensivo, se por algum motivo esse participante oculto, ele começa a agir como se fosse um ostensivo, ele começa a aparecer como se fosse um ostensivo, a responsabilidade dele passa a ser igual à do ostensivo, naquelas obrigações que ele contraiu, né? Então, ele tem que tomar cuidado em relação a isso, porque o objetivo dele, na verdade, é não aparecer perante terceiros, né? Ele só quer mesmo pegar o lucro, pegar a parte dele financeira, mas ele não tem a administração dessa sociedade. Então, diante disso, perante terceiro, a responsabilidade dele diminui, tá? É diferente dos casos em que a sociedade tem registro, a responsabilidade é limitada às cotas, e por atos dos sócios, né, e da própria sociedade pelos administradores e sócios, eles causam danos a terceiros, e aí a gente precisa fazer, então, no caso, né, a desconsideração da personalidade jurídica para ir atrás de patrimônio de sócio. Então, aí já é outra questão, tá? Nesse caso aqui, praticamente a sociedade em si, ela acaba não sendo configurada porque ela não tem registro, a não ser que os terceiros provem que existe uma sociedade, e aí eles só vão fazer isso se eles tiverem algum prejuízo, e os sócios também poderão provar que existe sociedade, mas os sócios, eles só podem provar pelo contrato social.
pelo contrato firmado entre eles. Agora, o terceiro, ele é livre dentro das provas lícitas para provar que existe uma sociedade por qualquer meio. Tudo bem? Ok, tudo bem. Então, nós vamos entrar agora na sociedade simples. A sociedade simples, ela é a primeira sociedade personificada do nosso Código Civil. A grande parte das sociedades, na sua maioria, tem a sociedade simples como norma subsidiária, ou seja, eu tenho uma sociedade que possui leis próprias relacionadas a essa sociedade, mas na falta da lei própria, eu uso as regras e os dispositivos legais da sociedade simples. Isso significa subsidiário. Então, numa ordem para a gente aplicar as leis dentro de uma sociedade, a primeira lei que eu aplico é a lei dos contratos, né? Nós temos aquela máxima que o contrato é lei entre as partes. Então, se o contrato é lei entre as partes, sempre eu vou precisar ler o contrato para entender a situação e a problemática que está sendo envolvida aquela pessoa jurídica, ou os sócios. Na falta do dispositivo legal no contrato firmado entre os sócios, eu vou buscar saber qual é a legislação que eu aplico para aquela sociedade. Então, exemplo, se eu tenho um contrato constitutivo de uma sociedade limitada e está tendo algum conflito entre sócios, eu vou primeiro buscar tentar solucionar esse conflito aonde? No contrato. Ah, mas no contrato não tem nenhuma cláusula falando do que está acontecendo aqui. Ah, não tem? Então, agora onde eu vou buscar a informação? Nas normas daquela sociedade. Ah, é uma limitada? Então tá, quais são os artigos no Código Civil que trata de uma sociedade limitada? Vou lá, procuro, mas não tem nada aqui nos artigos do Código Civil, dentro do capítulo da sociedade limitada, que me traga a solução. Bom, então o que eu vou fazer? Vou para a sociedade simples. Se no caso, e aí eu estou falando da sociedade limitada, se no caso houve omissão no contrato social em relação à norma subsidiária, tá? Porque o contrato da sociedade limitada, por exemplo, ele pode colocar que, como norma subsidiária, ele vai utilizar das normas da sociedade anônima, só que aí precisa estar expresso. Quando os sócios, eles colocam no contrato social uma cláusula informando que, no caso da falta de normas ou da própria solução pelo contrato social, vão se utilizar das normas da sociedade anônima, esses sócios eles já fizeram uma escolha. Então, eles estão excluindo as normas da sociedade da sociedade simples. Agora, desculpa, se no contrato social não tem cláusula nenhuma informando qual é a norma subsidiária aplicada àquele contrato, àquela sociedade, aí nós utilizamos pela regra que é a sociedade simples. Nada impede que o contrato coloque, sim, uma cláusula dizendo que a norma subsidiária da sociedade é a norma da sociedade simples. Tem necessidade de colocar isso? Não. A lei, ela não precisa ser colocada no contrato, porque subentende-se que se eu não tenho a cláusula lá, significa que eu aplico a sociedade simples. Então, eu posso ter uma cláusula como não ter. O que a lei, ela obriga é que se a sociedade limitada, por exemplo, vai se utilizar das normas da sociedade anônima como subsidiária, aí sim ela precisa ter uma cláusula expressa no contrato, tá? Então, a sociedade simples, ela tem a sua grande importância, porque ela, como regra,
ela é a norma subsidiária de todas as sociedades, né? Lógico que a sociedade anônima tem lei própria, mas no restante das sociedades, ela é uma norma subsidiária para todas. Então, a partir do artigo 997, começa a se tratar da sociedade simples. Nós falamos que a sociedade simples, ela tem registro no cartório civil de pessoa jurídica, com exceção, vocês devem lembrar que nós falamos da cooperativa, porque a cooperativa é uma sociedade simples, mas o registro dela é na junta comercial. E eu vou ler para vocês o parágrafo único do artigo 997, tá? O parágrafo único do artigo 997 diz assim: é ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado contrário ao disposto no instrumento do contrato. Então, a lei aqui, ela deixa bem claro que aquilo que se trata da sociedade simples, para que o terceiro, né, possa ter conhecimento e que possa ser alegado, inclusive contra terceiros, é necessário que todas as informações estejam no contrato. Eu não posso fazer atos separados dessa sociedade e depois querer, entre sócios, né, atos separados entre sócios, e depois, porventura, numa ação judicial, isso só dizia respeito aos sócios, eu pegar essa documentação e querer colocar contra terceiros. A lei aqui, ela já deixa bem claro que é ineficaz, ou seja, não produz efeito em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato, tá? No 998, diz assim: nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil da pessoa jurídica do local da sua sede. O que a lei está querendo dizer aqui? Qualquer ato e qualquer sociedade, tá? E aqui nós estamos falando de uma sociedade simples, mas como ela é norma subsidiária das demais, serve para as outras sociedades, inclusive para limitada, em comandita simples, tá? Em comandita por ações, em nome coletivo, serve para todas. O que diz a lei? A partir do momento em que você firma o contrato entre os sócios, quanto tempo tem esses sócios para levar esse contrato para registro? Seja ele na junta comercial ou seja ele no cartório, 30 dias. 30 dias do momento da assinatura do contrato, né? Daquela data que se coloca no contrato. Tá. Ele não levou dentro do prazo de 30 dias. E aí, o que acontece? Então, a lei, ela diz aqui que eu tenho 30 dias para levar, tá? Isso significa que se eu levo dentro desses 30 dias o meu contrato para registrar, tudo o que acontecer nessa sociedade dentro desse período de 30 dias, ele está abarcado pelas regras do contrato. Então, se lá está dizendo que a responsabilidade é limitada dos sócios, se eu levo esse contrato dentro dos 30 dias, qualquer obrigação que eu, porventura, tenha contraído nesse período de 30 dias, né, do período da assinatura até o momento em que eu levo para registrar, esse contrato tem validade. E a responsabilidade vai ser conforme aquela estipulada no contrato. Agora, vamos imaginar que passou os 30 dias, e aí eu levo esse contrato para registrar com 90 dias, tá? Isso significa que essa sociedade, ela passou a ser um período, não uma sociedade simples ou qualquer outro tipo societário, ela passou por um período como uma sociedade comum, porque ela não teve o registro dentro desse prazo da lei. Então, o que acontece agora? Ela só vai ter validade, as cláusulas contratuais dela perante os sócios,
a partir do momento em que esse contrato é arquivado. Então, não é só você levar para registrar, é você aguardar o arquivamento, a devolução daquele envio e mostrando que está arquivado. Então, qual é a data do arquivamento? Ah, a data do arquivamento é tal. Então, a partir desta data, esses sócios respondem de forma como estipulado no contrato. Aí, no período anterior, eles vão responder de forma solidária e ilimitada, porque eles vão seguir as regras da sociedade comum. Então, não sei se vocês ficaram com dúvida nisso, isso serve para qualquer sociedade, por isso que muitas vezes, na prática, né, quando você tem aí um contrato social sendo firmado e demora para um sócio assinar, tal, acaba se fazendo o quê? Joga fora a última folha, coloca uma nova data e tenta colocar um prazo aí que fica dentro desse limite de 30 dias, para que as cláusulas contratuais desse contrato possam ser aplicadas desde o início, desde a assinatura do contrato, né? Passando esse prazo, não tem problema de ser levado posteriormente, só que a responsabilidade dos sócios e as cláusulas contratuais só vão ser válidas para esses sócios a partir do momento do arquivamento, e não mais de levar para registrar, né? Diferente, então, se ele leva dentro do prazo de 30. Alguém tem dúvida aqui? Ou alguma pergunta? Professor? Ah, Oi, professor? Na verdade, não pode é falar. dúvida, é uma pergunta. Você está me Sim, ouvindo bem, não? tô te ouvindo, pode falar. Então, é que o seu esclarecimento, ele me gerou aqui uma curiosidade, vamos dizer assim, né? Sim, A responsabilidade dos sócios e os direitos, né, que os sócios têm em razão da sociedade, eles precedem a extinção da sociedade também? sim, Eu tenho lá o contrato registrado. Vamos imaginar que a sociedade se extinguiu. O que vier depois dessa extinção, você vai ter como base para poder responsabilizar os sócios, ou até mesmo para dividir entre os sócios algum direito que a empresa tenha depois que ela foi extinta. Então, você vai tomar como base sempre o último contrato registrado? então, aí a sua pergunta é bem interessante, e assim, aberta em vários sentidos, porque, assim, toda vez que a gente trata de sociedade, a gente tem que sempre ver o contexto. Tá? Então, a extinção de uma sociedade, ela pode se dar por várias formas, e aí a gente precisaria ver o tipo de extinção, né? Ela pode ser extinta, e aí ela, pela falência, ela pode ser extinta pelos sócios que não querem mais continuar em sociedade, ela pode ser extinta pela falta de pluralidade de sócios. Então, ela tem cláusulas e motivações para dissolver uma sociedade, né? Muitas vezes essa dissolução depende só dos próprios sócios, mas muitas vezes essa dissolução vem por uma ordem judicial, né? Ou até pela cassação, muitas vezes, de uma lei que autorizou a constituição de uma sociedade. Então, no caso, a gente precisaria ver ponto a ponto o porquê da dissolução, e diante da dissolução, a responsabilidade dos seus sócios. Tanto a responsabilidade, a gente fala tanto a responsabilidade, né, quanto as dívidas, mas também nos benefícios em relação aos lucros, aos dividendos e aquilo que também deveriam terceiros pagar para a pessoa jurídica. Então, é uma questão bem importante que você coloca, mas ela, ao mesmo tempo, ela é uma questão muito ampla, né? Porque você precisa ter um caso concreto para você direcionar as situações. De qualquer forma, os sócios,
Quando eles saem de uma sociedade e essa sociedade continua, eles continuam sendo responsáveis pela sociedade pelo prazo de 2 anos. Eu vou até mostrar para vocês o artigo, mas ele ainda continua sendo responsável pelo prazo de 2 anos quando o sócio se retira da sociedade, por algum motivo, né? Isso é uma situação. Agora, quando a sociedade ela é vendida, o seu estabelecimento empresarial ele é vendido, aí também se tem uma responsabilidade, né, de quem era sócios anteriores, mas já é uma responsabilidade que se divide em determinadas situações. Se eu fiz o balanço patrimonial e demonstrei exatamente quais eram as obrigações e dívidas dessa pessoa jurídica, e quem está adquirindo esse estabelecimento empresarial, ele tinha conhecimento dessas obrigações que ele deveria contrair, a minha responsabilidade como antigo proprietário da pessoa jurídica é uma. Se eu, na verdade, não informei o que deveria ser informado, né, omiti informações e passei esse estabelecimento empresarial como se nada de dívida tivesse nessa sociedade, aí a responsabilidade é outra. Então, essa questão de responsabilidade, ela se diferencia muito do problema na prática em si. Entendeu? Oi, entendi, professor. Entendi, sim. Né? E ela é muito complexa, inclusive, tá? Muito complexo mesmo. Na verdade, assim... Então, diga. Então, essa responsabilidade e os direitos, eles não, dificilmente eles acabam simplesmente com o encerramento da sociedade ou com a extinção da empresa, né? Cada situação requer uma análise especial, vamos dizer assim, né? Concreta, né? Porque assim, porque a gente tem várias motivações que podem causar uma dissolução de uma pessoa jurídica, né? E muitas vezes, dependendo dessa motivação, a gente tem uma responsabilidade diferente, né, em relação a esses sócios. Inclusive, até desconsiderando a personalidade jurídica, quando for cabível. E aí a responsabilidade dos sócios passando a ser uma responsabilidade pessoal e limitada com o patrimônio pessoal. Então, diante de um caso concreto, aí a gente consegue traçar do que seria esse perfil da responsabilidade dele no caso de uma dissolução. Mas uma coisa é certa, os sócios, eles respondem mesmo a partir do momento em que eles saem dessa sociedade. Agora, eu vou até colocar para você ver a questão de levar o documento para registrar. Então, aqui nós falamos o seguinte, que o ato constitutivo, ele tem um prazo de 30 dias, né? Agora, e se eu já tenho um ato constitutivo registrado, e no caso, por exemplo, eu estou fazendo a retirada de um sócio está se retirando da sociedade, qual é o prazo que eu tenho que levar esse documento da retirada do sócio para arquivar na junta comercial ou no cartório civil? O mesmo prazo que eu tenho para levar qualquer ato, ou seja, 30 dias a partir do momento em que eu assinei. Isso significa que qualquer documento que se tenha assinado, qualquer contrato, né, para ser averbado, para ser alterado à sociedade em algum momento, que eu ultrapasse esse prazo da lei dos 30 dias, essa alteração, ela só vai ser validada a partir do momento em que o órgão competente te devolve o documento arquivado. Então, assim, acontece muito do que de sócios saírem da sociedade
e deixam lá o documento assinado para os sócios remanescentes, ou seja, os sócios que permaneceram, fazerem levar o ato para registrar. E muitas vezes passa-se anos e esse ato não é levado a registro, essa averbação da saída do sócio. E aí ele está tranquilo, achando que já saiu da sociedade, quando, de repente, ele se vê surpreendido por uma ação trabalhista, uma ação de cobrança, uma ação onde ele tem que responder pelas obrigações societárias que ele já saiu há mais de 5 anos. E aí ele fala, não, mas eu já saí, eu tenho aqui o documento, eu tenho o contrato social que eu assinei saindo dessa sociedade. Tá, mas esse contrato foi registrado? Quando foi assinado? Entenderam? Então, muitas vezes, sim, os sócios, eles têm o contrato, ele assinou, só que o contrato não foi registrado dentro do prazo de 30 dias, ninguém levou. Isso significa que ele vai responder por essa sociedade, mesmo não estando mais como sócio, perante esse terceiro, ele vai responder por todo esse período. Que quem estava tocando a sociedade eram os outros sócios remanescentes. Agora, uma coisa é a responsabilidade desse sócio, que é o sócio que se retirou, perante o terceiro, ele vai ter que responder como se sócio ele ainda fosse, porque esse documento não foi arquivado, e então esse terceiro não tinha condições de saber que ele tinha saído da sociedade, ele vai responder. E a outra coisa é a responsabilidade perante os próprios sócios anteriores, aí já é outra coisa. Então, aquele contrato social que foi assinado da retirada desse sócio, né, perante os outros sócios que permaneceram, isso tem validade para os sócios, não perante terceiro. Então, perante terceiro, aquele sócio que se retirou, muitas vezes acaba perdendo até patrimônio pessoal, né, de forma aí que a gente fala responsabilidade solidária e ilimitada, por não ter levado o ato de alteração no cartório ou na junta comercial para estar registrado. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, tá. Minha internet está Seguindo oscilando aqui, muito hoje. a minha? Não, professor, acho que é a cortando? minha. Eu acho que é a minha, que eu tô toda hora caindo e voltando. Agora Ué, melhorou. que estranho. Então, tá. Continuando aqui, então, no artigo 1002 do Código Civil, artigo 1002 do Código Civil, nós temos aqui dizendo o seguinte: o sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções, sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social, tá? Então, aqui, e aí eu vou continuar aqui o artigo 1003, parágrafo único. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente, ou seja, aquele sócio que vendeu as suas cotas, solidariamente com o cessionário, ou seja, com aquele que comprou as cotas, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Então, aqui, a lei, ela coloca o seguinte: de uma forma geral, nós estamos falando da sociedade simples, no caso, então é uma norma que recai sobre a sociedade simples. Na sociedade simples, eu só tenho pessoas físicas, né, que contraem sociedade, e aqui está dizendo que esse sócio, quando ele se retira da sociedade, quando ele vende as cotas dele, como sócio, ele continua respondendo pelas obrigações societárias pelo prazo de 2 anos. Mas que obrigações são essas? As obrigações que ele contraiu anteriormente junto com a sociedade, enquanto ele era sócio, tá? Não as obrigações contraídas posteriormente à saída dele. Agora,
É o que eu falei agora, alguns minutos para trás. Se ele não leva a averbação contratual dentro do prazo de 30 dias, ele vai responder perante terceiros além, né, após, inclusive, a sua saída. Então, é esse o perigo de não se levar o documento para registrar dentro do prazo legal, tá? E o artigo 1002, no caso, ele diz que os sócios numa sociedade simples são eles que exercem a administração da sociedade, o gerenciamento, né, dessa sociedade. E está dizendo que eu não posso ter um ato separado do contrato dando poderes para que outro terceiro que seja exerça uma função na sociedade. Um exemplo, um administrador. A lei ela é bem clara que, no caso de uma sociedade simples, né, esse sócio ele não pode ser substituído, ou seja, ele tinha um cargo de gerência, de administração da sociedade, ele não pode ser substituído por, de repente, uma procuração que é dada para um outro ou para um terceiro exercer a administração dessa sociedade. A lei não admite isso. A lei admite que, na sociedade simples, todas essas cláusulas, né, de administração, elas sejam feitas e realizadas dentro do contrato, e não em ato separado ao contrato, porque nós vamos ver, por exemplo, na sociedade limitada, nada impede na sociedade limitada que, no decorrer da sociedade, né, da atuação dessa sociedade, eu, e juntamente com os meus sócios, em nome da pessoa jurídica, outorgamos uma procuração para que um terceiro administre ou realize qualquer atividade para a sociedade. Nada impede, e a gente está fazendo isso por meio de uma procuração, né? Estou passando a administração por meio de uma procuração. Isso pode acontecer. Agora, só na sociedade simples. Na sociedade limitada, isso é vedado. Então, na sociedade limitada, a própria lei diz que a função estabelecida dos sócios tem que ser em contrato, e ele não pode ser substituído por outros, né? A não ser que se faça uma alteração contratual e coloque alguma coisa, alguma cláusula no próprio contrato, especificando quem vai ser o administrador. Mas não que eu tenha a possibilidade de passar isso por meio de procuração. E nós que somos aí advogados, operadores do direito, estamos sempre com relação bem intrínseca com as procurações. Mas, no caso aqui, a lei veda no caso da sociedade simples, tá? Deixa eu olhar agora aqui. Tem uma cláusula bem interessante aqui, que fala no artigo 1004 e o parágrafo único, que diz assim: os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, a contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazê-lo, nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Aí o parágrafo único desse artigo 1004. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização à exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a cota no montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos o disposto no parágrafo 1º do artigo 1031, que está lá na frente, e nós vamos ver o que se trata. Então, olha só. Nós já falamos que, para você fazer parte de uma sociedade, nós precisamos contribuir com o capital social. E o capital social, no caso de uma sociedade simples, ou no caso de uma sociedade limitada, ele é dividido em cotas, né?
Aquele sócio que adquire as cotas, nós falamos que ele é um sócio, né, que subscreveu cotas. Então, essa palavrinha, ela é muito importante que vocês anotem, que vocês entendam o que é uma subscrição de cotas. Subscrição de cotas é a compra da cota. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu já especifico a minha quantidade de cotas no contrato. Então, eu posso colocar lá que eu tenho 30% de cotas, o outro tem 20% de cotas, o outro tem 10% de cotas. Um exemplo. E, nesse caso, tem uma cláusula que diz: as cotas da sociedade estão totalmente subscritas, ou seja, a quantidade de cotas é 100%, né? Sempre vai ser 100%. Quando eu coloco uma cláusula no contrato que todas as cotas estão subscritas, significa o quê? Que todas as cotas foram adquiridas, tá? 100% desse capital social foi adquirido. Isso é diferente, tá? De subscrever. Então, subscrever e integralizar tem diferença. E são palavrinhas que muitas vezes caem em concurso, caem em exame de ordem. O que é subscrever? Subscrever é comprar. Integralizar é como eu pago essas cotas. Então, eu posso subscrever cotas, mas posso não pagar ainda as cotas, né? Eu posso subscrever cotas e posso integralizar as cotas. Então, quando eu subscrevo, que é a compra, e integralizo, significa que eu comprei e paguei. E aí eu posso integralizar, no caso de uma sociedade simples, por meio de serviço, né, patrimônio e dinheiro. Quando eu subscrevo e não integralizo, significa que eu comprei, mas os sócios, a sociedade me deu um prazo para integralizar, ou seja, ela me deu um prazo para que eu venha a pagar por essas cotas. Então, esse parágrafo único, ele está dizendo exatamente desse prazo. O que acontece? E aí tem um prazo específico? Não, não tem um prazo específico. Isso vai depender dos sócios. Quanto que eles vão deixar de tempo para você pagar por esse capital social que faz parte do seu percentual de cotas, né? Mas pode ocorrer de que essa pessoa, que o prazo chega no fim, né, o prazo dado pela sociedade chega no fim, e esse sócio não integralizou, ou seja, ele subscreveu, mas não integralizou, ele não pagou. Então, se ele não pagou, ele tem que ter aí uma cláusula no contrato, que aí a lei diz aqui, que pode ser exatamente uma exclusão dele da sociedade, você vai excluir, né? Ou você pode converter aquilo que ele já pagou em uma quantidade de percentual de cotas, porque, de repente, não eram os 40% de cotas que ele tinha subscrito, mas ele consegue, pelo tanto que ele pagou, ficar com 10% de cotas. Então, eu posso, de repente, converter o que ele pagou num percentual de cotas correspondente, né? Então, a lei aqui, ela dá essas possibilidades, e isso geralmente vai também estar especificado no contrato, né? Então, isso é muito importante que vocês entendam a diferença do que é subscrever e integralizar, né? A maioria aí dos contratos, quando vocês forem olhar, vocês vão verificar, sim, essa cláusula dizendo todas as cotas da sociedade estão subscritas e integralizadas. Então, vocês já vão saber que isso significa que os sócios compraram as cotas e, de alguma forma, eles pagaram por essas cotas. Quando vocês olharem no contrato que está lá escrito, todas as cotas foram subscritas,
mas não integralizadas, porque o sócio fulano de tal terá um prazo de 1 ano para integralizar suas cotas, com início a partir da data da assinatura desse contrato até, por exemplo, 12 de dezembro de 2021. Um exemplo. Então, significa que a instituição, né, a sociedade com os sócios, entenderam que é um prazo razoável para que ele venha a cumprir com isso, tá? Então, é importante verificar essa situação. Eu, por exemplo, peguei um contrato agora essa semana, inclusive, não foi essa semana não, foi sexta-feira passada, e o contrato, estavam fazendo um contrato e estavam colocando todas as cotas da sociedade estão subscritas e integralizadas, né? Porque isso daí é uma cláusula que a gente fala corriqueira, né? O pessoal pega do Google o contrato e sai copiando, não sabe nem o que significa, mas como todo contrato tem, você coloca também. E aí eu perguntei para o sócio, eu falei assim, tá, mas o capital social está todo integralizado? Todos os sócios já pagaram? Não, foi dado um prazo para a pessoa pagar. Eu falei, tá, então não pode ter essa cláusula que está totalmente integralizado, né? Porque se eu coloco que está todo integralizado, é porque todo mundo já contribuiu. Né? Então, eu não posso colocar uma informação que não existe num contrato social que tem fé pública, né? Que vai ser levado para arquivamento e que, posteriormente, pode ser meio de prova até contra a própria sociedade. No artigo 1016, nós temos aqui a responsabilidade do administrador, e diz assim: os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. Então, aqui está dizendo da responsabilidade solidária com a própria pessoa jurídica, né? Então, muito importante que os sócios, eles saibam a responsabilidade deles, porque muitas vezes a gente quer administrar, a gente quer gerenciar, a gente quer ter essa função na sociedade, né? Uma função mais diretiva na sociedade, só que juntamente com a função diretiva vem as responsabilidades, né? E aí, na hora que chega a bomba da responsabilidade, ninguém quer assumir. Então, a lei ela é bem clara em relação à responsabilidade de quem administra a sociedade. E aí diz aqui o próprio artigo 1016 que a responsabilidade ela é dos administradores, ou seja, aqueles que respondem pela sociedade na administração, e perante os terceiros, e ele responde de forma solidária, tá? No artigo... Vou pegar aqui um outro artigo, para a gente ver que seja interessante. No artigo 1027, diz assim: os herdeiros do cônjuge do sócio ou o cônjuge do que se separou judicialmente não podem exigir, desde logo, a parte que lhes couber na cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros até que se liquide a sociedade. Então, essa cláusula, por que ela é colocada, esse artigo, dessa forma? Nós vimos em aulas passadas que a sociedade ela pode ser considerada uma sociedade com affectio societatis, que nós chamamos de uma sociedade de pessoas, né? A sociedade simples, ela é característica dela ser uma sociedade de pessoas. Então, se um dos sócios falece, o que a lei está querendo dizer aqui? O sócio que faleceu deixou herdeiros, esses herdeiros têm direito, sim, né, aos lucros da sociedade, ao valor das cotas, mas ele não tem como entrar na sociedade como sócio, porque trata-se de uma sociedade de pessoas. Então, como que a gente fica sabendo se é uma sociedade de pessoas ou uma sociedade de capital? Nós vamos precisar ler o contrato social
e, em regra, a sociedade simples é uma sociedade de pessoas, e o próprio contrato social, com certeza, ele vai ter lá a cláusula de falecimento de sócio. Então, quando você chega e vê uma cláusula de falecimento de sócio informando que, no caso de falecimento de sócio, os herdeiros, né, eles não assumirão as cotas da sociedade, mas sim receberão, através aí de uma análise, né, de um balanço especial, o valor das cotas referidas desse sócio falecido, a gente está falando de uma sociedade de pessoas. Quando nós vemos também no próprio contrato social, que tem lá informando que o sócio, primeiramente, o sócio que quer se retirar da sociedade, primeiramente, ele tem que oferecer as suas cotas para os sócios que vão permanecer, para depois oferecer para terceiros, e aí esse terceiro que quer entrar na sociedade também vai verificar a aprovação dos sócios remanescentes. Eu também tenho uma sociedade de pessoas. Então, é importante que a gente leia sempre as cláusulas do contrato, tá? Porque o contrato é lei entre as partes. Então, antes de adentrarmos aqui nas cláusulas de dissolução da sociedade simples, alguém ficou com alguma dúvida do que eu expliquei até agora? Tranquilo, professora. Nenhuma dúvida? Tá. Então, vamos entrar aqui na seção 6, tá? No artigo 1033 do Código Civil. O artigo 1033, ele fala das cláusulas de dissolução, aquelas motivações até que você me perguntou, né? O aluno perguntou da dissolução da sociedade. Então, aqui nós vamos ter algumas das situações em que a sociedade ela pode ser dissolvida. E aqui o artigo 1033... É isso. Aí o artigo 1033 diz assim: dissolve-se a sociedade quando ocorrer o vencimento do prazo de duração, salvo se vencido caso em que se prorrogar por tempo indeterminado. Então, o que significa esse inciso primeiro? Nós temos uma regra que a gente diz o seguinte: todo contrato que a gente firma, tá? Independente do que seja, que inclusive até o contrato de locação, todo contrato que a gente firma, que tem um prazo determinado, né, de finalização. Se a finalização não ocorre e ele continua sendo considerado, ele converte-se em um contrato por prazo indeterminado. A mesma coisa acontece com uma pessoa jurídica. Eu tenho montar uma sociedade que ela tenha data já de morte, que ela já tenha data de finalização. Eu posso montar uma sociedade hoje e colocar lá no contrato uma cláusula dizendo: essa sociedade vigerá pelo prazo determinado até o dia 23 de dezembro de 2020. E levo para registrar na junta comercial. Ou seja, é uma sociedade constituída por prazo determinado de validade, de vigência. Todo mundo sabe que se chega lá o dia 23 de dezembro, essa sociedade é extinta. Lógico que eu tenho que continuar fazendo toda a parte burocrática para que ocorra essa extinção, né, essa dissolução. Mas eu já estou informando o prazo. Agora, vamos imaginar que chegou lá dia 23 de dezembro de 2020 e eu continuo a exercer com a atividade econômica ou atividade aqui no caso civil, como se o contrato não tivesse especificado que seria uma sociedade por prazo determinado. Eu continuo a exercer minha atividade, e aí exerço
por 4, 5 meses posteriormente a essa data. O que significa isso? Que essa sociedade, ela se converteu em uma sociedade por prazo indeterminado, né? E aí, depois, não adianta eu querer alegar, né, em prol, em benefício de que, não, eu não posso assumir essa obrigação, porque, na verdade, essa sociedade já tinha que ter sido dissolvida antes, porque, olha, o meu contrato diz que ela é por prazo determinado, né? Então, isso não pode acontecer. Então, esse inciso 1, ele está dizendo, como que se dissolve uma sociedade? Se dissolve quando você, no ato de constituir a sociedade, você já coloca um prazo dela final, um término, tá? No inciso 2, tem uma outra situação que seria pela unanimidade dos sócios, ou seja, eu coloco aqui que é uma sociedade, uma cláusula no contrato que trata-se de uma sociedade por prazo indeterminado, mas no meio dessa sociedade, né, no decorrer do tempo, os sócios entram em acordo e falam, não, a gente não quer mais continuar em sociedade. Então, unanimidade dos sócios para dissolver essa sociedade. E no inciso 3, nós temos aqui uma outra situação, a deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Ou seja, o que seria essa maioria absoluta? É a maioria do capital social, né? Quem detém a maioria do capital social. Então, só a título de exemplo, eu tive um caso o ano passado, foi o ano passado, no final do ano, que era uma sociedade onde eram 3 sócios, né? E 2 dos sócios queria a dissolução da sociedade, queria dissolver a sociedade. E uma sócia não queria a dissolução da sociedade, embora essa sociedade ela já não estava mais exercendo nenhuma atividade, né? Então, era uma sociedade que estava... Oi? Era uma sociedade que estava perante a junta comercial regular, né? Mas ela estava inativa com a sua atividade. Ou seja, ela não estava em atividade durante esse período. Então, 2 dos sócios falaram, a gente não está usando mais essa sociedade, não, e a gente também está brigando, a gente não quer mais ficar juntos, a gente quer dissolver. Uma sócia não quis dissolver. E aí vem um impasse, né? Porque, veja, no caso, a lei ela diz assim, a dissolução da sociedade deve ocorrer no inciso 2, pelo consenso unânime dos sócios. Então, eu tinha que ter os 3 querendo dissolução da sociedade. Se os 3 quisessem a dissolução, perfeito. Mas não era o caso, eram só 2 e uma não. No inciso 3 diz, a deliberação dos sócios por maioria absoluta, e a sociedade era por prazo indeterminado. Só que acontece o seguinte, que a soma, né, dos 2 que queriam não chegava a ser a maioria absoluta, né? Porque a maioria absoluta, no caso, deveria ser 75%, no caso, né? Se a gente está falando de 3 sócios. Então, maioria absoluta aí. E, no caso, não era maioria absoluta. Então, eu também não podia dissolver essa sociedade com base no inciso 2, no inciso 3, porque a gente não tinha a maioria absoluta do capital social para dissolução. Aí a gente fez, no caso, eu promovi aí uma mediação, a gente fez tentativas de mediação de conflito, no caso também não deu certo a mediação, né, para que vocês saibam, porque a pessoa, uma das sócias não queria comprar as cotas dos outros, não queria vender as suas cotas para os outros, então, assim, ela não queria nada, na verdade, ela não queria fazer nada, né, ela não queria nem comprar as cotas, ela não queria vender as cotas,
ela não queria receber em doação as cotas, porque quando você doa também, não é só você doar, a outra parte precisa receber a doação, né? E ela também não queria receber a doação. Então, assim, bem diferente, bem complicado, e que aí, no fim, a gente conseguiu resolver de uma outra forma. Não sei se vocês conhecem o direito sistêmico, né? Depois a gente pode fazer alguma coisa relacionada a isso. Aí eu utilizei da técnica do direito sistêmico, das constelações. Inclusive, levei esse caso na pós-graduação para que a gente pudesse verificar com os alunos de pós o que estaria por trás disso. E aí, no caso, os alunos participaram, e aí foi muito interessante, porque tudo ficou muito claro do que precisaria ser feito nesse caso. E aí, nesse caso, então, se resolveu, né? Após a gente utilizar a técnica do direito sistêmico, de eu poder, como advogada, ficar longe do caso e ver o que estava por trás disso, então a gente conseguiu resolver a situação. Eles entraram em um acordo, houve a dissolução da sociedade por unanimidade de sócios, né? E coisa que já estava, não comigo, porque comigo ficou uns 4 meses para resolver isso, mas isso já estava há 2 anos tentando se ter alguma forma de solução dessa sociedade, de compra, de venda, qualquer coisa, precisava se resolver de alguma forma, e isso estava parado, né? Ninguém conseguia seguir em frente, e todos os advogados que entraram no caso também não conseguiram dar continuidade, muitos saíram, não conseguiram permanecer. Eu mesmo, no caso, entrei em contato com advogados anteriores, e eles não, a gente vai entrar de novo, e no fim entraram e pediram para sair, porque a pressão era muito grande e não quiseram permanecer. Então, foi um caso bem interessante esse, e na verdade a gente acabou resolvendo pela dissolução da sociedade, por unanimidade dos sócios, mas com uma visão diferente do direito, uma visão ampla, aonde todos os envolvidos conseguiram olhar para cada um deles e para o seu sócio, né, e verificar o que cada um estava passando dentro dessa sociedade. E com isso, ampliou-se a consciência e uma compreensão muito maior, onde eles puderam verificar que a melhor opção para eles, no caso, seria a dissolução da sociedade. Então, foi assim, foi mágico, né, para falar a verdade, foi muito bom. E nós temos aqui o inciso 4, que seria uma outra cláusula de dissolução, que trata da falta de pluralidade de sócios. Então, numa sociedade, eu preciso ter, como o próprio nome diz, né, uma sociedade, eu preciso ter mais do que um sócio em regra. Então, a pluralidade. E a lei diz que eu tenho um prazo para que eu tenha que colocar novos sócios dentro dessa sociedade, quando, na verdade, eu só tenho um tipo de sócio, e um sócio. Então, se, por exemplo, somos em 2 sócios, alguém falece na sociedade e tem uma cláusula lá no contrato dizendo que os herdeiros não podem assumir como sócios, né, herdando as cotas. Ou alguém se retira da sociedade e vende suas cotas para o sócio remanescente, que seria o sócio que permanece. E, no caso, seria uma sociedade limitada. Não tem como eu ser uma sociedade limitada com o contrato social que existia, sendo detentora de todas as cotas sociais. Eu preciso ter alguém para dividir esse capital comigo. Então, a lei aqui no inciso 4, ela diz que uma das condições de dissolução da sociedade ocorre quando a falta de pluralidade de sócios não reconstituídas no prazo de 180 dias. E aí, né, diz o seguinte: a não ser, né, que eu converta essa sociedade em uma firma individual,
E aí, lógico que numa firma individual eu vou fazer uma alteração desse contrato social, transformando essa sociedade em uma firma individual, e eu não vou precisar de sócios, né? Ou transformando essa sociedade numa EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que também é prevista na lei, e eu também não tenho sócio, embora o nome da sociedade diz sociedade limitada, né? Uma EIRELI, que é uma sociedade de responsabilidade limitada, mas ela é uma individual. Então, no caso, essas duas situações, eu não preciso ter a reconstituição de números de sócio, porque a lei admite que eu faça, então, a transformação da sociedade. Então, eu transformo a sociedade anterior, que tinha necessidade de ter mais sócio, transforme em outra espécie societária que não tenha necessidade de sócios. E a última inciso daqui da dissolução diz a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Então, como eu coloquei para vocês, nós temos situações em que a própria lei, né, ela autoriza o funcionamento e também ela pode retirar essa autorização de funcionamento, dependendo muitas vezes do tipo de atividade, né? E aí, se a lei ela caça essa autorização, não tem como você continuar, e aí você tem a dissolução da sociedade. No caso da falência, nós temos também aqui, mas aí já uma questão de extinção da pessoa jurídica, tá? Bom, algumas dúvidas aqui nessas cláusulas, nos artigos que nós falamos? Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Tá tranquilo, professor. Estou falando rápido demais? Estão conseguindo acompanhar? Vou, então, passar para a sociedade em nome coletivo, tá? A sociedade em nome coletivo, ela está no artigo 1039 do Código Civil. É uma sociedade que ela é formada também somente por pessoas físicas, então todos os sócios são pessoas físicas. Nós falamos algumas coisas dessa sociedade já em aulas anteriores, inclusive falamos do nome empresarial, como que é composto o nome empresarial, né? A responsabilidade dos sócios, mas eu quis trazer a abordagem dessa sociedade, para a gente também não pular, né, no caso, e mostrar para vocês que o artigo 1040 diz assim: a sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste capítulo, ou seja, pelas normas referentes à sociedade em nome coletivo, e que, no que seja omissa, pelas do capítulo antecedente. Então, ou seja, quais são as normas do capítulo antecedente? As normas que se referem à sociedade simples. Então, nós vimos o quê? Que a sociedade comum tem como norma subsidiária a sociedade simples, né? A sociedade em conta de participação também tem como norma subsidiária a própria sociedade simples. A única prejudicada é a sociedade simples, que não tem norma subsidiária para ela, é ela e não tem o que fazer. A sociedade em nome coletivo, que nós estamos falando agora, também na omissão do contrato da sociedade em nome coletivo e na omissão dos artigos que nós estamos tratando, que é do 1039 ao 1044, também vai se aplicar às normas da sociedade simples. Então, olha como é importante a gente ter conhecimento, né, das normas da sociedade simples, porque ela muitas vezes vai trazer a solução para os conflitos, né? Nem sempre os contratos, eles
abarcam todas as cláusulas, eles dirimem todos os conflitos, e aí você vai precisar ir na lei daquela sociedade, e muitas vezes a lei da sociedade também não vai trazer o artigo correspondente para você dirimir aquela situação que está ocorrendo. Então, aí, com certeza, você vai acabar procurando e achando nas normas da sociedade simples. Inclusive, o artigo 1044 da sociedade em nome coletivo, ele diz o quê? A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033. Né? Então, o próprio artigo 1044, ele faz uma remissão ao artigo 1033, mas ele acresce algo muito importante, ou seja, ele diz assim, e se empresária também pela declaração da falência. E aí, eu pontuo isso com vocês. A falência, ela não aparece como uma cláusula de dissolução no artigo 1033, né? Nós vimos todos os incisos, mas não existe um inciso que trate de falência. Por quê? Porque não existe falência de sociedade simples, né? A sociedade simples, ela pode ser liquidada, mas ela não e nunca vai ser declarada falida, porque a falência é um instituto próprio de sociedade empresária. Então, só pode falir uma sociedade que seja empresária, só pode falir uma firma individual empresarial, tá? Então, por isso que, como o artigo 1033, ele é das regras, né, da sociedade simples, e a sociedade simples, ela tem registro no cartório da sociedade simples na questão da dissolução. Mas se essa sociedade em nome coletivo for empresária, ou seja, uma sociedade em nome coletivo registrada na junta comercial, além de todas as cláusulas do 1033, essa sociedade ainda pode se dissolver pela falência. Então, guardem bem isso, porque a falência, ela é uma cláusula e uma situação de dissolução, mas só se a pessoa jurídica for empresária. Se ela não for empresária, ela não pode falir, tá? Então, isso é bem relevante e que vocês precisam guardar. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, aqui a sociedade em comandita simples. A sociedade em comandita simples, ela está a partir do artigo 1045, tá, do Código Civil, e vai até o artigo 1051. A sociedade em comandita simples, ela possui duas espécies de sócios. Nós falamos também dessas espécies de sócios quando falamos do nome empresarial, mas aqui a gente está dando uma abordagem geral nas sociedades. Então, nós temos aqui no artigo 1045, dizendo que eu tenho duas espécies de sócio, o sócio comanditado e o sócio comanditário. E eles possuem responsabilidades diferentes nessa sociedade, tá? O sócio comanditado é aquele que tem uma responsabilidade solidária e ilimitada pelas obrigações sociais. Então, é ele que responde perante terceiros pelas obrigações contraídas pela sociedade. Aqui, no caso, existe uma sociedade, esse sócio comanditado, ele é o administrador, ele gerencia, ele administra, e ele responde juntamente com essa pessoa jurídica de forma solidária e ilimitada. Por outro lado, ele tem um outro sócio,
que é de uma espécie, de uma classificação de sócio, que é o comanditário. Esse sócio, ele responde somente pelas cotas que ele possui na sociedade. Então, e ele responde pelas cotas que ele possui na sociedade perante o próprio sócio, né? Perante o próprio sócio. Então, vejam o artigo 1045, diz assim: na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas responsáveis, solidárias e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de suas cotas. No artigo 1046, então, novamente aqui vem um artigo informando que, de forma subsidiária, eu vou aplicar as regras de uma sociedade. O interessante aqui é que o artigo 1046, ele diz assim, que subsidiariamente, no caso da sociedade em comandita simples, eu aplico como norma subsidiária as normas da sociedade em nome coletivo, né? O próprio artigo 1046 diz, olha, aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com a deste capítulo. Então, vejam só, quando eu vou lá para a sociedade em nome coletivo, o que diz as normas da sociedade em nome coletivo? Qual é a norma subsidiária que eu aplico para a sociedade em nome coletivo? As regras da sociedade simples. Então, no final, eu vou cair novamente nas normas subsidiárias da sociedade simples. Então, vamos pegar um caso concreto. Eu tenho um contrato de uma sociedade em nome coletivo, tá? E tem algum conflito entre os sócios que precisam ser resolvidos. Primeiramente, e a gente está falando de uma sociedade em comandita simples, e uma sociedade em nome coletivo. Se eu tiver uma sociedade em comandita simples, vamos pegar primeiro esse caso, se eu tiver uma sociedade em comandita simples e os sócios estão com alguma espécie de conflito, primeiramente, eu sempre vou buscar a solução do conflito aonde? No contrato, tá? Vou pegar esse contrato, vou ler o contrato inteiro, porque o contrato, ele é lei entre as partes, e quem está com problema para ser resolvido, solucionado, são os sócios. Então, eu vou pegar esse contrato e vou ler. Li o contrato, não achei nada que pudesse solucionar esse problema. Bom, que tipo de sociedade é esse? Ah, é uma sociedade em comandita simples. Então, eu vou lá pegar na lei, Código Civil, artigo 1045, até o artigo 1051. Vou ler tudo isso e vou tentar, então, descobrir se aqui eu resolvo e eu tenho a solução para aquele conflito. Li todos os artigos e não encontrei. O que diz o próprio artigo 1046, que eu tenho como norma subsidiária a sociedade em nome coletivo. Ah, então agora eu vou para a sociedade em nome coletivo e eu leio todos os artigos do 1039 ao 1044. E aí eu vou tentar solucionar aquela situação, aquele conflito, aquele problema. Li do artigo 1039 ao 1044, não encontrei. Para onde que eu vou? Para a sociedade simples. E aí eu tenho que ler lá do artigo 997 e eu vou até o artigo, então, 1038. E aí eu vou ter que achar a solução, porque a sociedade simples, ela é a norma subsidiária primordial, regra, e aí, com certeza, eu vou tentar achar aqui algo que vá suprir, né, aquilo que eu preciso demonstrar judicialmente ou até em mediação e para os sócios na solução dos conflitos. Então, é muito importante que esse caminho que eu fiz para vocês em relação à sociedade, ele seja aplicado, tá? Porque
Esse é o caminho que você tem para poder solucionar um conflito de um contrato social. Né? Sempre pegando primeiro o contrato, depois a norma referente à própria sociedade que está especificada no contrato, depois a norma subsidiária que a lei diz que se refere àquele contrato. Alguma dúvida aqui? Se sim, sim, se não, não. Não, professor. Bom, então acho que por hoje a gente caminhou bastante em relação às sociedades, né? Na próxima aula, eu vou abordar sociedade limitada, e a gente vai falar bastante da sociedade limitada, e vou abordar a sociedade anônima, tá? É importante eu trazer para vocês artigos específicos, que nem eu trouxe agora, para que vocês possam anotar, né, grifar no código, anotar no caderno, e são artigos, assim, bem pontuais, né, porque é lógico que a gente não vai conseguir ler todos os artigos de todas as sociedades, né, não tem como, mas esses artigos que eu trouxe para vocês são artigos pontuais, aqueles artigos que geralmente é o que traz o problema dentro de uma sociedade, o que traz um conflito para ser resolvido, né? É uma pergunta relacionada de um cliente, sempre envolve essas questões de responsabilidade, de norma contratual aplicada, de nome empresarial que nós já vimos. Então, são questões bem de dissolução da sociedade, como que pode ser dissolvido. Então, são questões bem pontuais e que, no caso, é suficiente para que vocês tenham aí uma visão bem geral, né, de cada tipo societário. E aí, eu sempre aviso e sempre coloco para os alunos, diante de um contrato social específico, aí sim a gente vai esmiuçando, né, depois de ler todo o contrato, aí a gente vai esmiuçando o que está na lei. Então, é muito importante que vocês que vão, de repente, atuar na área empresarial, muitas vezes o cliente, ele chega com uma problemática, né, e ele fala, mas isso... Aí você já fala, não, a lei diz isso. Né? E muitas vezes a pessoa, o advogado, ou quem vai mexer com essa área, ele vai direto na lei. E não é a lei que é primeiro, ele tem que ir primeiro no contrato. Ele tem que ter as informações do contrato. Ele tem que estar com as informações do contrato em mãos, porque o contrato, ele é o meu primeiro, né, objetivo de leitura. Porque muitas vezes a lei pode estar dizendo uma coisa e o contrato está dizendo outra. E se a problemática e o conflito é entre os sócios, naquele momento o contrato é a lei. Ele prevalece sobre a lei. Né? Então, isso é muito importante, que a gente tenha em mente, muitas vezes, que há necessidade do cliente trazer o contrato para que vocês, então, analisem esse contrato. Né? Antes de qualquer resposta legal, o que está na lei, você diga, olha, primeiramente eu preciso ler o seu contrato, eu preciso entender as cláusulas contratuais, eu preciso entender o que no momento da constituição do contrato ou da alteração contratual ficou estabelecido entre os sócios. Aí, a partir daí, eu consigo, então, te dar um parecer jurídico sobre sua situação. Acontece muito, né, quem trabalha e milita na área empresarial, muitas vezes, que o cliente, ele só quer um parecer do contrato. Ele não quer, muitas vezes, nem alterar o contrato, mas ele quer que você, uma dúvida dele em relação a alguma cláusula do contrato, e ele quer um parecer jurídico. Então, você vai fazer um parecer, vai cobrar por esse parecer jurídico, né? Muitas vezes eu sou contratada para isso, mas não para
litigar judicialmente. Muitas vezes os sócios me contratam para que eu possa interpretar a cláusula contratual que foi colocada lá, né? Porque a gente sabe que os sócios, às vezes, eles acabam, como tem cláusulas de praxe, em como tudo tem, né? Cláusulas de praxe, são cláusulas que às vezes a gente passa batido e não dá a importância necessária. Ah, todo contrato tem uma cláusula dessa, eu acho bonita, eu vou e coloco. E o sócio, quando ele assina, muitas vezes ele não tem conhecimento e nem consciência do que ele está assinando. E aí, diante de uma situação específica, ele fica perdido, porque ele fala, será que isso está abarcado por essa cláusula contratual? Ou será que essa cláusula contratual não me dá o respaldo necessário? E em qual lei que agora eu vou ter que procurar? Né? Então, isso daí é muito importante, e vocês também não necessariamente precisam litigar judicialmente, mas muitas vezes vocês precisam dar um parecer de um contrato entre os sócios, né? E isso ajuda muito a esclarecer, né, esse tipo societário para os próprios sócios, que muitas vezes eles não se atentam ao próprio contrato que assinou, e eles estão lá com um contrato que eles não têm familiaridade nenhuma com as informações colocadas, porque geralmente ou o contrato ele é feito pelo contador, ou o contrato ele é feito pelo advogado, né? E muitas vezes, e eu vou dizer aí 90% dos casos, quem faz o contrato nem advogado empresarial é, né? Então, ele acaba sendo advogado, que a gente, né, de qualquer área, qualquer um pode fazer, né? A mesma coisa que eu quiser fazer uma peça tributária, que eu quiser fazer uma peça de um inventário, o advogado, ele está capacitado para fazer qualquer peça possível, para isso que a gente se forma. Mas muitas vezes a gente não tem o conhecimento específico daquela área, né? E você, às vezes pelo corta e cola de Google, você pega um contrato pronto e já joga, só troca os nomes das partes. Muitas vezes aquilo não era o que os sócios estavam esperando, e eles também não sabem pelos nomes e pelas cláusulas que estão lá, então eles só vão cair na real posteriormente, quando eles vão precisar resolver alguma coisa, e aí eles procuram a gente para poder, então, até interpretar as cláusulas contratuais, o que elas querem dizer, e até que abrangência elas podem tomar, e o que eles podem fazer, inclusive, para reverter alguma coisa que está no contrato. Então, é bem interessante, eu sou suspeita para dizer, né, porque eu gosto dessa área empresarial, é uma área que eu sempre gostei, desde a faculdade, então, assim, igual vocês, né, que estão aí assistindo minha aula, não é uma matéria que cai no gosto popular, né, vamos ser sinceros, não é uma matéria que os alunos preferem de paixão, né, eu sei que eles gostam mais de penal é o que os alunos mais civil, porque está sempre acostumado desde do primeiro ano com civil, primeiro semestre, e algumas matérias vão ficando um pouquinho mais distante do profissional do direito. E aí, esse lado é importante, porque às vezes você tem poucos profissionais que trabalham com essas áreas, né? Poucos profissionais que trabalham com a área internacional, poucos advogados que trabalham com a área de propriedade industrial, poucos advogados que trabalham com a área empresarial. E você vai tendo, então, um público um pouco seletivo, né, no sentido de que só vão procurar você aqueles clientes que precisam de um apoio naquela área muito específica. Então, eu acho importante que vocês aí, alunos, também atentem-se para essas áreas, né, que são um pouco mais específicas e não no sentido de que as outras não são boas. Sim, todas são, e a gente sobrevive com todas elas, né?
O advogado, ele sobrevive com todas. Mas, às vezes, uma atenção para aquela disciplina, que muitas vezes até você não gosta tanto, mas faz uma diferença, né? Eu sempre fui para a área empresarial, para a área tributária, e não era a área que a maioria gostava, e assim, para mim foi ótimo ter optado por essas áreas. Não vou dizer que amava, mas eu estudei muito para elas quando aluna, né? Então, a dedicação também faz a gente cair no gosto, né? Às vezes a gente fala, não gosto de jogar futebol, não gosto de jogar tênis, mas na verdade não é que eu não gosto, é que eu não sei. Aí, a partir do momento em que eu comece a estudar, ver as técnicas, bom, eu vou amar jogar tênis, amar jogar futebol. Então, acho que em relação ao direito e às nossas disciplinas, é um pouco disso também, né? A familiaridade que a gente tem com algumas disciplinas é muito maior do que a familiaridade que a gente tem com outras disciplinas. Então, por que não ter um olhar para essas disciplinas que a gente não se familiariza? Né? Será que não é essas que eu tenho que estudar mais? Será que não é essas que, de repente, pode me dar algo diferente lá na frente? Então, acho que esses pontos para o aluno que está vindo agora, né, que vai se formar, eu sempre, nas minhas aulas, eu abordo, porque eu acho que é importante ter essa visão, né, não deixar as outras, que a gente está acostumado com trabalhista, civil, penal. Mas por que eu não posso ter um olhar um pouco de aperfeiçoamento na área internacional, na área de direito ambiental, né, no previdenciário, nessas áreas, no administrativo, no constitucional? Então, acho que é importante vocês que estão aqui hoje também se dedicarem um pouco mais nessas áreas que vale a pena, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje, e na semana que vem a gente retorna. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Tá bem, professora, obrigado. Tchau, tchau, então, professora. Muito obrigado pela aula, hein? Gostei muito da aula de Tchau, hoje. tudo de bom. Tudo de Valeu, bom para você. professora. Boa noite para você. Boa noite.